Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro. É o texto que nós estamos estudando. E eu não vou fugir deste assunto. 2 Pedro, capítulo de número 1 ainda, tá? Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1. Segunda Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo 16. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo, oh meu Deus, aleluia, Espírito Santo, comigo agora, Senhor, fala comigo esta hora, meu coração anseia ouvir tua voz. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículos 16 em diante, diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em que me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Senhor, nós queremos te louvar por termos as Escrituras em mãos, e diante de um texto tão profundo, eu reconheço, Senhor, as minhas limitações, e como nós precisamos da iluminação do Santo Espírito aqui nesta noite. Capacita-me, Senhor, a transmitir a tua palavra. Esteja o Senhor ministrando a cada coração, iluminando o nosso entendimento para que possamos compreender esta palavra e que o teu nome seja glorificado. É a oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos.
Vocês têm aí em mãos um texto da Bíblia, um texto de segunda carta de Pedro. E eu vou fazer uma pequena introdução só para que você entenda bem o que está acontecendo. Lembre que quando nós iniciamos o estudo da segunda carta de Pedro, eu disse para os irmãos que quando Pedro escreve a primeira carta, as ameaças contra a igreja vinham de fora. Preste bem atenção nesta introdução. As ameaças contra a igreja vinham de fora, na primeira carta de Pedro. Então Pedro escreve a primeira carta no intuito de fortalecer, renovar, proteger a igreja, porque a igreja estava passando por perseguições, privações, ameaças, mortes. Tudo isso vinha de fora, principalmente por parte do Império Romano, que regia aquela região, e também por conta das falsas religiões, e também dos judeus que perseguiam os cristãos. Era muito comum. Então, na primeira carta, Pedro escreve no intuito de proteger a igreja das ameaças que estão vindo de fora. Mas na segunda carta, esta que você tem em mãos, o apóstolo Pedro escreve mais preocupado com as ameaças que estão vindo de dentro da igreja. Agora mais o inimigo não vem de fora, parece que ele inseriu-se na igreja e está tentando destruir a igreja, entrando dentro da igreja. Se não bastasse tentar destruir vindo de fora, agora o inimigo muda a estratégia, e agora se insere na igreja através de falsos ensinos, através de falsos pregadores, através de falsas visões e revelações, e vai tentar destruir a igreja dessa forma. Agora Pedro vai escrever no intuito de proteger a igreja do inimigo que está inserido dentro dela. E é isso que eu quero ministrar hoje. Fique bem atento a isso, porque Pedro tem em mente a intenção de proteger a igreja. E eu quero dizer uma coisa para você. O tempo passou e esta carta ainda continua sendo válida para nós. É a palavra de Deus que protege a sua igreja, que protege o seu povo. Preste bem atenção em cada detalhe desse texto. No versículo 16, veja se você consegue entender o que Pedro quer dizer. Ele escreve assim: porque não vos fizemos saber a virtude. Virtude no original é poder, manifestação de poder. E ele diz assim: não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está dizendo o seguinte, deixe-me parafrasear para você entender. Pedro está dizendo o seguinte: eu tenho falado com vocês, eu tenho ensinado a vocês acerca de quê? Do que Jesus fez com poder, das curas que ele realizou, dos milagres. Pedro é uma testemunha ocular do poder de Deus. Essa geração, irmã, que Pedro escreveu, eles não conheciam Jesus pessoalmente, eles não tiveram contato com Jesus, eles aceitaram, receberam Jesus como eu e você recebemos, pela fé. Eles não tiveram visto Jesus, mas Pedro viu Jesus, Pedro andou com Jesus, Pedro contemplou os milagres, Pedro viu cego vendo, Pedro viu surdo ouvindo, Pedro viu Jesus colocando a mão em leproso e leproso sendo curado. Pedro estava presente quando Jesus ressuscitou mortos. Pedro é uma testemunha ocular do poder de Jesus, e ele sai divulgando este poder. Isso faz parte da pregação de Pedro. Quando Pedro pregava o evangelho, ele não era como eu prego e você prega, dizendo assim: nós cremos que Jesus cura, nós cremos que Jesus curou realmente e tirou Lázaro da sepultura. Pedro não, Pedro diz: eu vi, eu estava lá quando a pedra foi removida, e ele disse: Lázaro, vem para fora. Eu estava presente e vi Lázaro vir para fora. É isso que Pedro está dizendo, porque não vos fizemos saber a virtude. Ou seja, Pedro tem a preocupação de fazer conhecido e notório daqueles que ainda não conheciam Jesus, os seus feitos, os seus milagres, o seu sobrenatural. Ele diz: porque não vos fizemos saber a virtude. Ou seja, eu tenho ensinado para vocês, eu tenho pregado, eu tenho dito para vocês e contado os testemunhos de Jesus para vocês. Eu tenho feito isso, e não apenas isso, mas também me preocupo
preocupa em falar também não apenas da virtude, mas da vinda dele. Ele vai voltar, ele prometeu que vai voltar para buscar a igreja. Então fazia parte da pregação de Pedro, fazia parte da oratória de Pedro o quê? Os sinais. Ele pregava de um Jesus que cura, que dá vista cego, que faz surdo ouvir, que expulsa demônios. Ele prega de um Jesus que ressuscita mortos. Ele prega de um Jesus que dá vida eterna. Ele prega de um Jesus que cura o abatido, que levanta o angustiado, que renova as forças de quem está fraco. Ele vai pregando desse Jesus, mas ele continua pregando e esse Jesus vai voltar, esse Jesus vai vir buscar a igreja. Ele disse para nós, eu estava lá quando ele disse que ele voltaria, porque na casa do Pai tem muitas moradas, e ele disse que voltaria para buscar seu povo. Aponte a mão para alguém que está do seu lado e diga: Jesus vai voltar. Está dando para entender? Por isso que ele escreve: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Esse termo fábulas, artificialmente fábulas, o termo no original é mutos, é lenda, mito, história inventada. Pedro está dizendo: o que eu falo com conhecimento de causa. O que eu prego porque eu vi ele fazer. Eu conheço ele pessoalmente. Eu vi ele dando vista cego. Eu não estou contando historinhas para vocês. Eu não estou influenciado por mitologia grega. Eu não estou influenciado pela mitologia romana, que havia muitos contos de mitos no meio do povo romano, no meio do povo grego. Aí Pedro diz: não, eu não estou apresentando vocês a um mito, eu não estou apresentando vocês a algo folclórico, algo que não existe, uma história inventada. Eu estou falando de algo que eu vi. Eu estou apresentando para vocês alguém que eu vi ir para o céu e que disse que voltaria. Eu estou apresentando para vocês alguém que eu vi dar vista cego, eu vi fazer surdo ouvir. Eu estou falando para vocês de alguém que é real. E por que ele vai falar isso? Porque haviam muitos falsos pregadores e ensinadores que já estavam inserindo na igreja o que? Mentiras, fábulas artificialmente compostas. Ou seja, pessoas estavam entrando dentro da igreja e estavam apresentando coisas acerca de Jesus que não eram verdades. E se eu fosse apresentar para vocês os textos da Bíblia que eu separei, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, em Tito, em Tessalonicenses e tantos outros textos, eu ia mostrar para vocês que essa preocupação não era apenas de Pedro. Também Paulo se preocupava, porque haviam falsos ensinadores, falsos pregadores, que já estavam entrando dentro da igreja e ensinando coisas acerca de Jesus que não eram verdade, ensinando mentiras acerca de Jesus, falando mentiras acerca de Jesus, tendo visões estranhas acerca de Jesus. Aí Pedro entra em cena para proteger a igreja e diz: não acredita nessas mentiras que estão sendo contadas acerca de Jesus. Ei, eu tenho tido com vocês e eu tenho apresentado o Jesus verdadeiro, o Jesus que cura, o Jesus que restaura, o Jesus que dá vida eterna, o Jesus que foi para o céu, mas disse que voltaria. É isso que Pedro está dizendo. Ei, cuidado com as mentiras que surgem dentro da igreja em nome de evangelho. Tem muitos falsos evangelhos por aí, e esses falsos evangelhos não começaram agora, gente. Desde o tempo de Pedro, os falsos evangelhos já tentavam entrar dentro da igreja para quê? Para destruir a igreja, para tirar a pureza da essência do evangelho verdadeiro. Mas nós temos a palavra, e a palavra tem guardado a igreja, uma igreja que está firmada na palavra, como nós estudamos no domingo, numa igreja onde o ensino da palavra ganha prioridade. Não tem lugar para mentira, não tem lugar para heresia, não tem lugar para misticismo estranho, não tem lugar para coisas estranhas. Aonde a palavra é pregada, o verdadeiro evangelho tem prioridade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga glória a Deus aí. É por isso que numa igreja onde o evangelho é ensinado com autoridade, onde a palavra tem primazia, não tem falso evangelho, não tem lugar para a campanha da rosa ungida, não tem lugar para a campanha do sal ungido, não tem lugar para os misticismos gospel, não tem lugar para as simpatias gospel, não tem lugar para os amuletos gospel, porque nós temos a palavra, e a palavra para nós é suficiente. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra renova, a palavra oh meu Deus, tem alguém recebendo
recebendo esta palavra nesta noite. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Oh, aleluia. Pedro está dizendo assim: eu não sou como os pregadores gnósticos que têm entrado aqui e apresentado um Jesus estranho. Eu não sou como esses pregadores das religiões de mistérios da época que têm entrado aqui e falado acerca de um Jesus que eles nem conhecem. Eu estou falando de alguém que eu conheço. Eu estou falando de alguém que eu sou íntimo dele. Eu estou falando de alguém que me chamou ainda quando eu era pescador e fez de mim um apóstolo. Eu estou falando de alguém que mudou a minha história de vida. Eu estou falando de alguém que transformou a minha história. Tem gente querendo pregar de Jesus, mas sua vida não foi transformada. Espere a sua vida ser transformada para você pregar sobre Jesus, para você ser uma testemunha autêntica do poder de Deus. Tem alguém recebendo esta palavra? Diga glória a Deus. Ele vai dizer: mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele está dizendo: eu sou uma testemunha ocular. Eu não estou falando algo que eu não vi, que eu não contemplei. Não. O que eu dou testemunha é porque eu vi, contemplei, os meus olhos viram ele, eu andei com ele, eu ouvi ele de perto, eu senti as suas mãos sobre mim. Oh, aleluia. Eu ouvi os sermões dele, eu vi ele dando ordem para que o morto ressuscite. Eu estava lá, ninguém me contou, eu experimentei isso de perto. Que autoridade, hein? Nós mesmos vimos a sua majestade. Nós não somos como alguns, em outras palavras, é isso que ele está dizendo, alguns falsos pregadores, que não têm experiência nenhuma com ele, quer falar sobre ele. Nós não. Nós vimos a sua majestade. E ali Pedro está já protegendo a igreja das heresias que estavam entrando, dos misticismos estranhos que estavam entrando dentro da igreja, dos falsos evangelhos que já estavam sendo, irmã Luciana, inseridos dentro da igreja em nome de verdadeiro evangelho, das falsas mensagens, das falsas revelações, das falsas visões que estavam entrando dentro da igreja. E Pedro entra em cena e diz: não, nós vimos a sua majestade. E o que nós pregamos com autenticidade. Nós pregamos porque vimos, porque ouvimos dele. Aí no versículo 17, acompanha comigo. Ele diz assim: porquanto ele recebeu de Deus Pai. Agora parece que Pedro quer mostrar algo para aquela igreja. Ele vai dizer assim: porque ele recebeu de Deus Pai. Ele quem? Jesus recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Pedro está dizendo assim, é importante entender um pouco de história, para entender o porquê está dizendo, né? Porque haviam muitos místicos entrando na igreja, Lorena, e diziam assim: esse Jesus não é Deus coisa nenhuma. Esse Jesus é apenas um simples pregador, com muita oratória e muita eloquência. Aí Pedro vai dizer: não, nós estávamos lá no dia. Qual dia? No Monte da Transfiguração. Nós vimos. O que vocês viram? Meu Deus, eu até sinto a presença de Deus aqui. Deus está dizendo: ele não é um simples pregador, ele não é um simples orador. Nós estávamos no monte, e lá no monte, quando estávamos com ele no monte retirados, quem se manifestou? Moisés e Elias vieram falar com ele. E quando nós olhamos, a nuvem de glória tomou conta dele, a Shekinah de Deus envolveu, e nós estávamos lá. Ele não é qualquer um. Aponte para alguém, diga: ele não é qualquer um. Nós ouvimos o próprio Deus dando testemunho dele, dizendo: este é meu filho amado. O que os gnósticos estão dizendo? Os gnósticos estão dizendo que ele é um espírito reencarnado. Os gnósticos estão dizendo que ele não é filho de Deus. Deixa-me falar uma coisa, igreja, é isso que Pedro está dizendo. Deixa-me falar uma coisa: nós estávamos no monte, ninguém nos contou. Estávamos lá retirados no monte para buscar o Senhor, e nós vimos Moisés e Elias descer do céu. Eles desceram diante dos nossos olhos. Pedro certamente diz: eu fiquei tão impactado que eu cheguei a falar: Senhor, quer que construamos 3 tendas aqui, uma para ti, uma para Moisés. Eu estava lá, eu vi Moisés e Elias conversando com ele, e de repente, quando eles estavam conversando, a nuvem de glória tomou conta daquele
Shekinah de Deus tomou aquele monte, e uma voz bradou do céu, a voz do Pai bradou, dizendo: este é meu filho. Pergunte para alguém que está ao seu lado se ainda tem dúvida. Quem deu testemunho que ele é filho de Deus? O próprio Pai, o próprio Deus. Não foi ninguém que falou. Pedro, foi o próprio Deus que falou, e eu estava lá. Por que Pedro está dizendo isso? Porque entraram alguns dentro da igreja dizendo: ele não é filho de Deus coisa nenhuma, ele é apenas um pregador. Outros dizem: ele é um espírito reencarnado. Nada disso. Aí Pedro diz: nada disso, ele é o filho de Deus, ele é o próprio Deus. Nós estávamos lá, e Moisés e Elias conversavam com ele como nós conversamos com vocês. Foi sobrenatural, foi uma coisa espetacular. Nós estávamos lá, vimos Moisés e Elias, e ouvimos a voz de Deus. Vou ler de novo, porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Pena que o tempo não dá para a gente ler, porque nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tem a passagem da transfiguração, que foi exatamente isso. O quê? Jesus sobe ao monte com os discípulos, Pedro, Tiago e João, não sobe com todos. Era uma experiência tão ímpar que ele não leva todos. E lá no monte da transfiguração, que nós não sabemos qual era o monte, alguns acreditam que seja o monte Tabor, mas nós não sabemos qual era o monte. Eles estão lá buscando a Deus, e a noite vai chegando, e eles vão ficando cansados, com sono, e era muito comum isso. E Jesus está lá orando. Quando eles acordam, Jesus não está sozinho no monte, tem mais 2 pessoas conversando. Eu acredito que Pedro olhou para Tiago e olhou para João. Quem é? Como Pedro, Tiago e João não conheciam Moisés, apenas sabiam sobre Moisés através das Escrituras, eu creio que o próprio Espírito disse: é Moisés. E o outro, Elias. Irmão, imagina tu olhar e tu ver Moisés e Elias. E quem tá, e eles conversando com quem? Com o Senhor do Universo, o carpinteiro de Nazaré. Oh, aleluia, 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 oh, aleluia. Moisés está conversando com seu Senhor. Para a cultura judaica, Moisés é a autoridade maior. Mas agora no monte, os discípulos descobrem que tem alguém maior do que Moisés. Quem? O Nazareno. O Nazareno é maior do que Moisés, e Moisés vem conversar com ele. Elias e Moisés conversando com Jesus no monte. Pedro, impactado com aquilo, sem saber o que fazer, se aproxima, meio que desnorteado com a visão, porque não era apenas uma, era real. E ele diz: Senhor, só quer que a gente faça 3 tendas. Eu não sei quanto tempo vocês vão ficar, pode ser que o orvalho vai molhar muito vocês. Quer que a gente prepare 3 tendas? Pedro está extasiado, Pedro não sabe o que falar. Pedro precisa falar alguma coisa. Está acontecendo algo sobrenatural naquele lugar. Pedro quer falar alguma coisa. Quando Pedro termina de falar, a nuvem, depois você lê, a nuvem desce. E essa nuvem nós chamamos de Shekinah, que é a glória de Deus. Desce e envolve Jesus, e envolve Moisés e Elias. Eles desaparecem no meio daquela nuvem. Os discípulos estão de longe olhando, a nuvem desce, a Shekinah, que é a representação da glória de Deus, desce sobre Moisés, Elias e Jesus. E agora eles olham para Jesus, Jesus está brilhando, resplandecendo. Deus veste Jesus de glória novamente. A glória que ficou no céu, agora Jesus é revestido dela, para mostrar para os discípulos que aqui, além, quem está ali não é o simples pregador de Nazaré, não é o carpinteiro filho de José. Quem está ali é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do Universo. Aquela nuvem toma conta do ambiente. Moisés, Elias e Jesus desaparecem no meio da nuvem. E de repente brada do céu uma voz: este é meu filho amado. Oh, aleluia!
Pedro está dando testemunho para a igreja, está dizendo: ei, os gnósticos podem dizer o que quiser de Jesus, pode dizer que ele é um espírito encarnado, pode dizer que ele é apenas um falso profeta, eles podem falar o que quiser, nós damos testemunho porque nós vimos. Ele conversou com Moisés e Elias, tem autoridade, a glória de Deus estava sobre ele, e o próprio Deus disse, deu testemunho dele. Meu Deus, que é isso? Que é isso? Que experiência é essa? Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nesta noite. A nossa fé não pode ser uma fé apenas baseada na razão, ainda que é importante a razão, mas nós precisamos ter no nosso currículo experiências. Não, você não está entendendo, porque senão você estava dando glória a Deus. Deus está dizendo: meu filho e minha filha, ei, eu sei que a vida cristã não é feita apenas de experiências, mas Deus está dizendo: nós precisamos ter experiências com Deus. Pedro está dando um testemunho de experiência que ele teve. Pedro está dizendo: eu estava lá, eu contemplei a glória de Deus, eu vi, aleluia. E é tão lindo, irmãos, porque os teólogos não entendem muito bem, né? Por que Moisés e Elias veio e falar, e Jesus está ali com os 3 apóstolos? Tudo leva a crer que ali a palavra está unida, porque Moisés representava a lei, Elias representa os profetas, Jesus a nova aliança, e os apóstolos as cartas que viriam. Ali a Bíblia está completa, e a glória de Deus vem sobre aquele monte. Não, você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Que experiência! E Deus está dizendo para nós nessa noite: tenha uma experiência. Busquem de Deus uma experiência. É importante isso para a tua caminhada. Agora saiba de uma coisa. Saibam de uma coisa. As experiências são muito importantes. No versículo 18 ele diz assim: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro está dizendo: que experiência. Que noite foi aquela. Olha, vocês não têm noção do que aconteceu naquele Monte Santo. Santo porque a presença de Deus foi tão grande que eles chamaram aquele lugar de Monte Santo. Mas Pedro tem uma preocupação. Ele teve essa experiência, mas ele está escrevendo para uma igreja que não viu Jesus, e que não teria essa experiência tão ímpar. Mas ele diz assim: não se preocupem, porque mais importante do que as experiências pessoais é você estar firme na palavra. Não, deixa. É importante as experiências, mas olha o que Pedro diz no versículo de número 19. E temos muito firme a palavra dos profetas. Pedro está dizendo assim: eu não estou firmado apenas em experiências subjetivas, pessoais. Não. A minha fé está firmada na palavra dos profetas acerca dele. Gente, isso aqui é muito profundo. Sabe o que Pedro está dizendo? Não foi essa experiência que eu tive com ele no monte que fez com que eu acreditasse que ele fosse o que ele é, mas a palavra que os profetas já tinham falado dele é que me firmam a acreditar que ele é quem ele é. Eu não estou firme apenas na experiência, mas eu estou firme na palavra dos profetas. O que Isaías falou dele, o que Jeremias falou dele, o que Oséias falou dele, o que os profetas falaram dele, o que está escrito acerca dele. Eu estou firmado, e você também. No que, pastor? Nas minhas experiências? Não. Naquilo que está escrito na palavra de Deus. Quem aqui está firmado na palavra? Não, deixa eu ouvir mais uma vez, me ajude aí. Quem está firmado na rocha, na palavra?
Oh, crente que tem que ter experiência é importante. Eu tenho experiências que eu poderia contar com Deus maravilhosas. Eu sei que você tem também. Mas mais do que isso, a minha fé não pode estar firmada nas minhas experiências. A minha fé tem que estar firmada em algo muito mais sólido. A palavra de Deus. Eu tenho que estar firmado nesta palavra. Aponte a mão para alguém e diga: tem que estar firmado na palavra. Tem que estar firmado. Aí o vento vem, a tempestade vem, mas a casa que está alicerçada na rocha. Xalamanchou, rabachou, quene. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Firma tu na palavra, fica firme na palavra. Ele vai dizer: e temos muito firme. Nós estamos muito firmes, firmados. Em quê? Em experiências? Não. Na palavra dos profetas. No que está escrito. E ele vai dizer assim: a qual bem fazeis. Agora se voltando para a igreja. A qual bem vocês fazem em estar atentos a isto. Pedro está dizendo assim: eu estou firmado na palavra, mas eu vou dar um conselho para vocês. Estejam também. Que a tua fé esteja firmada na palavra. Tua fé não pode estar firmada no homem, no mortal, num pastor, em um apóstolo, numa denominação, num cantor, nas tuas experiências. A tua fé, ela tem que estar firmada neste livro. Oh, aleluia. Quem está orando, dizendo: Senhor, firma cada dia mais a minha fé na tua palavra. Fortalece a minha fé na tua palavra. Tem alguém orando aqui nesta noite? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos a isso. A tua fé tem que estar firmada na palavra. Na palavra. Nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus. Pode vir luta, pode vir prova, pode vir luta, pode vir dificuldade, pode vir. Eu estou firmado na palavra. Eu tenho a palavra de Deus que me segura. Eu tenho a palavra de Deus que me fortalece. Eu tenho a palavra de Deus que me renova. Eu tenho a palavra de Deus que me encoraja. Ele disse que estaria comigo todos os dias da minha vida. Ele é o meu Deus. Eu tenho fé na palavra. E na palavra ele diz que está comigo. Eu posso passar pelo fogo, eu posso passar pela água, eu posso passar por onde for. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Eu estou firmado na palavra. Na palavra. Ei, ninguém precisa vir profetizar e dizer: eis que sou contigo em meu céu. Não precisa. Eu estou firmado na palavra. Quem está firmado na palavra já sabe disso. Meu Deus, agora que alguém revelou que ele está comigo, eu não preciso de profecia para isso. Por favor, eu não preciso. Eu já tenho a palavra que me garante isso, e eu estou firmado nela, e eu creio nela. Ela é o meu alicerce. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, porque esta é a palavra. Ela é como um refletor em lugar escuro, traz luz, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Parece que Pedro está se referindo à volta do Senhor, a estrela da alva da igreja. Não a estrela da alva que caiu e foi lançada do céu, mas a estrela alva da igreja. É o nosso Senhor que está chegando. E a estrela da alva é aquela que brilha bem, com bastante intensidade,
quando a noite está terminando e o dia vai raiando, você olha para o céu naquela madrugada bem clarinha, onde o dia já está começando a surgir, você vai ver a estrela brilhando. Pedro está dizendo: ei, quando o dia está para aparecer, surgir, a estrela está brilhando. A estrela é o sinal de que o dia está raiando. Ele está dizendo: a nossa estrela está chegando, a noite está passando, o grande dia está chegando e a estrela já está brilhando, anunciando o grande dia. Quem está esperando o grande dia, diga glória a Deus. No versículo de número 20, ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Pedro está dando um alerta à igreja e está dizendo duas coisas importantes aqui. A primeira delas, ele diz: saibam primeiramente isto. Estejam atentos ao que Pedro vai dizer, inspirado pelo Espírito. Que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, que tudo que está escrito aqui, as profecias que nós temos aqui, ela não é de particular interpretação. Ou seja, duas verdades nós temos aqui. A primeira: nenhum homem a escreveu por conta própria. Nenhum homem escreveu essa escritura porque quis escrever. Todos que o fizeram inspirados pelo Espírito. Deus disse, soprou neles o fôlego e disse: escrevam. Você tem um livro sagrado nas tuas mãos. Você tem um livro santo que foi escrito por homens inspirados. Ei, inspirados por Deus. Você tem nas mãos um livro em que o próprio Deus inspirou homens mortais, falhos, imperfeitos. Deus permitiu que eles escrevessem a palavra de Deus. Essa é a primeira verdade, que a profecia não foi escrita por vontade dos homens. E segundo, uma outra verdade nós temos: não é de particular interpretação, não é como que você acha que é certo. Cuidado, porque muitos já estavam interpretando as Escrituras de maneira errônea, já naquele tempo, distorcendo as Escrituras. Lembra de Satanás no deserto? O que ele usa para tentar levar Jesus à queda? A palavra. Ele faz o quê? Ele vai distorcer o sentido. Ele usa a palavra. Não está escrito acerca de ti? Ele usa o salmo. E sabia que o salmo profeticamente se referia a Jesus. Não está escrito acerca de ti, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Então te lança daqui abaixo. Não está escrito que o Deus do céu te protege? Aí Jesus, que tinha uma capacidade incomum de interpretação das Escrituras, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Oh, aleluia. O diabo vem tentando distorcer as Escrituras. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque tem gente usando a Bíblia, mas de forma errada, pregando a Bíblia, mas de forma errada, distorcendo o que está escrito. Mas aqueles que conhecem a palavra, aqueles que conhecem a palavra, dizem: não, Satanás, você está repreendido. Não é desse jeito que a Bíblia diz, não é desta forma que a Bíblia ensina. Você está interpretando errado as Escrituras. Ei, quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Cuidado. Cuidado que alguém pode estar usando a Bíblia e enganando pessoas usando a Bíblia. Cuidado que alguém pode estar usando a Bíblia e pregando mentiras e heresias. Ô, gente, eles pregam e conseguem, distorcendo as Escrituras, dizer que Deus apoia a homossexualidade. Uma vez eu ouvi uma mensagem, falei: vou parar para ouvir, para ver o que ele vai falar. E eu tive que parar para ouvir. Eu falei: vou ouvir. Mesmo resistindo um pouco, mas eu preciso ouvir, porque eu preciso alertar a igreja. E ao pregar, ele estava falando que Ana
tinha um caso com Penina. Um caso, eram lésbicas, e por isso que elas conflitavam tanto. Numa outra feita, ele contou que Davi tinha um caso com Jonatas, que eles eram amantes, usando as escrituras. Aí vem um povo que conhece a Bíblia e diz: não está escrito isso não. Não tem nada disso não, meu filho. Oh, eu conheço a Bíblia, eu conheço o Deus da Bíblia. Ele não aceita essa abominação. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E aí eu encerro no versículo 21. Eu fecho aqui. Ele diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Ou seja, nenhum homem produziu as escrituras por vontade própria, Eliseu. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, mesmo tendo informações das coisas que se passavam, foi Deus que inspirou ele a escrever. Quando os evangelistas escreveram os evangelhos, foi Deus que inspirou eles a escreverem. Quando Lucas decidiu escrever a história de Jesus, a biografia dele, foi Deus que inspirou Lucas a escrever. Quando Isaías decidiu escrever seu conteúdo, seu livro, suas profecias, foi Deus que inspirou Isaías a escrever. Quando Moisés escreveu o Pentateuco, foi Deus que orientou: escreve, Moisés. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Sempre é Deus entrando em cena e dizendo: escreve, porque vai ficar para o meu povo, para que o meu povo aprenda a minha palavra, para que o meu povo me conheça através da minha palavra. É por isso que eu acho bonito, e eu acho que você já encontrou alguém no teu caminho de vida, que diz assim: eu não creio na Bíblia, porque para mim a Bíblia foi escrita por homens. Para mim é um livro normal. Você já encontrou alguém assim na sua caminhada? Para mim a Bíblia não parte como qualquer outro livro, porque foi escrito por homens. Sim, eles estão certos até certo ponto. A Bíblia foi escrita por homens mortais, imperfeitos. Mas a diferença da Bíblia para qualquer outro livro é porque a Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados, tomados, envolvidos pelo Espírito de Deus, inflamados pelo Espírito de Deus, inflados pelo Espírito de Deus. E Deus encheu esses homens e diz: escreve a minha palavra. Deixa eu perguntar para você: como é que Moisés escreveu Gênesis, se ele não estava lá? Como que Moisés escreveu o que se passou no Éden, se ele não estava lá? Quem contou? Deus. Moisés escreve. O que eu devo escrever? Escreve: no princípio criou Deus os céus e a terra. Que mais, Senhor? E a terra era sem forma e vazia. Oh meu Deus, eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia. Escreve mais, escreve. O que mais, Senhor? Escreve aí: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia. Oh, aleluia. Quem está me entendendo? Quem está entendendo? É a inspiração de Deus. É Deus inspirando homens a escrever. Escreve, Moisés. Homem santo. Essa é a diferença da Bíblia. Alguém pode afirmar: ela não é segura, ela foi escrita por homens, ela foi isso e aquilo. Mas aí Pedro vem e diz: homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aí está a diferença. Esse livro é diferente. Diga para alguém que está ao seu lado: esse livro é diferente. Diga: é diferente. Oh, aleluia. Porque esse livro foi escrito por homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. É por isso que a Bíblia, sabe, irmã Thelma, ela é infalível, inerrante, verdadeira
verdadeira. As visões podem falhar, as revelações podem falhar, os livros escritos por aí afora podem falhar, mas este livro aqui não falha. Pega a tua Bíblia, diga assim: esse livro não falha. Abrace ele, abrace esse livro, diga: esse livro não falha. Tainá, esse livro não falha. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Os livros que nós lemos, e eu gosto de ler livros, muitos deles têm falhas, tem coisas que eu não concordo, tem imperfeições ali, mas este livro aqui é perfeito, este livro não falha. Oh, aleluia. Este livro aqui tem tudo que você precisa, tem alegria, tem poder, tem unção, tem graça, tem vida eterna, tem tudo aqui neste livro. Tem remédio para o pecado, está aqui neste livro. Tem resposta para as tuas indagações, para os teus conflitos, para as tuas ansiedades, está aqui. Tem a receita de Deus, está aqui. É a vontade de Deus, aqui está a palavra de Deus, aqui está o querer de Deus para a tua vida. É por isso que quando a gente vai para a Bíblia, Hebreus diz que ela é viva e eficaz. Se você for no Salmo 119, diz que ela é luz. Se você for em Isaías capítulo 40, diz que ela é eterna. Se você for em Mateus 24, diz que passará os céus e a terra, mas ela não passará. Se você for em Mateus capítulo 4, diz que ela é alimento. Se você for em João capítulo 8, diz que ela vos libertará. Se você for em capítulo 17, João diz que ela é a verdade. Se você for em Jeremias 23, diz que ela é martelo e fogo que esmiuça a rocha. A palavra. Aleluia. Aleluia. Está aqui a espada para você vencer Satanás. Está aqui a espada para você vencer o diabo. Está aqui a espada. Deus está te munindo dela e diz: te levanta, enfrenta Satanás com a minha palavra. Que palavra é essa, pastor? Palavra que muda a vida de um ser humano. Palavra que tira alguém do lamaçal do pecado e transforma num homem e numa mulher de Deus. Esta é a palavra. Que palavra é esta, pastor? É a mesma que o centurião se aproxima com seu servo doente em casa, chega e diz para Jesus: eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, eu não sou digno de te receber, mas tem uma coisa, tu tem autoridade, diz apenas uma palavra, libera uma palavra, diz uma palavra, libera uma palavra tua, e meu servo vai ser curado. É esta palavra. Diz para Deus hoje: Senhor, uma palavra só. Calamancho, Xelemanto, Chevarraço. Uma palavra só vai tirar ele da sepultura. Uma palavra só dá vista cego. Uma palavra só faz surdo ouvir. Uma palavra só a lepra desaparece. O Covid desaparece. Uma palavra só. Uma palavra dele muda a tua história de vida. Uma palavra dele transforma teu casamento. Uma palavra dele te levanta nesta noite. Que palavra é essa, pastor? A palavra de Deus. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Quando ele libera a sua palavra, não tem jeito. E hoje aqui nessa noite ele deseja liberar a sua palavra. Fica de pé para nós orarmos ao Senhor. Irmã Fernanda vai estar cantando um louvor. Prepara um louvor para adorar a Deus. Meu Deus, eu estou cheio desta palavra. Quem está cheio desta palavra hoje? Quem hoje está fazendo uso desta palavra? Eu estou saindo daqui cheio da palavra de Deus. Pode vir luta, pode vir prova, pode vir dificuldade, pode vir ansiedade, preocupação. Eu vou vencer tudo com a palavra. Vou derrotar tudo isto com a palavra de Deus. Pode vir Satanás com seus demônios, pode vir a tentação. Eu vou derrotar tudo com a palavra de Deus. Eu vou vencer com a palavra de Deus. Eu queria que você orasse comigo nesta noite e dissesse para Deus: Senhor, vem me encher desta palavra hoje. Me ajuda a manusear esta palavra, ler esta palavra, meditar nela, me alimentar. Alamancho,
Aleluia! O Espírito de Deus traz à minha mente aqui Josué. Moisés havia morrido e Josué estava diante de um grande desafio. Certamente Josué estava apreensivo, inquieto, sem saber o que fazer, porque o líder maior Moisés morreu. Aí Deus chama Josué e diz: eu sou contigo. Oh, Amanjo. E aí Deus vai falando com Josué, e uma das palavras de Deus, Josué diz assim: medita neste livro, de dia e de noite, Josué, porque então fará prosperar o teu caminho. Você vai vencer, meu filho. Eu estou te entregando o livro. Faz uso deste livro e vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. Hoje é noite de tirar a poeira da Bíblia. Hoje é noite de tirar a Bíblia lá da estante que está lá um tempão sem fechar, fechada. Hoje é noite de pegar a Bíblia, levar para a cabeceira da cama, abrir no cantinho da cama e começar a ler. E derramar lágrimas ali, lendo a palavra de Deus. Muito obrigado. Hoje é noite de se alimentar desta palavra. Hoje é noite de se revestir desta palavra. Alamanchore mandarabachandele. E enquanto eu estou aqui ministrando, você está orando aí. Senhor, eis aí a tua igreja. Eis aí o teu povo que vem nesta noite. Assim como no tempo de Pedro haviam ameaças que tentavam destruir a igreja, mas o Senhor deu a tua palavra. E nós nessa noite recebemos esta palavra. E esta palavra tem nos fortalecido. Reveste cada crente aqui, seja do mais novo ao mais velho, aqueles que estão nos assistindo, que nos assistirão, reveste eles com a tua palavra. Que a espada esteja desembainhada, e que com esta palavra possamos vencer todas as investidas do inimigo, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra as nossas emoções. Deus está dizendo: usa a palavra, usa a palavra. Deus está falando com alguém aqui: usa a palavra, usa a palavra, usa a palavra, usa a palavra. É a palavra que vai fazer você ter vitória. Reveste tua filha com a palavra, reveste o teu filho com a palavra. Que a palavra volte a reinar dentro dessa casa, dentro desse lar. Que eles voltem a ler a palavra lá dentro da sua casa. Que haja um mover da palavra na vida do teu filho, da tua filha. E que teu nome seja glorificado. A igreja pode dizer amém? Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito se é sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam: e a vitória é nossa, e operando Deus, Deus abençoe a todos. Vai na paz de Jesus. Deus abençoe a todos.